Ok, uma ótima noite para vocês. Sejam muito bem-vindas à nossa live Revitalizando Mulheres, que acontece toda quinta-feira às 20 horas. E eu disse para vocês que hoje eu faria essa live, nós teríamos esse momento juntas em comemoração ao meu aniversário. E o tema, né? Lições aos 40. Na verdade, eu estou fazendo 41 anos. Fiz segunda-feira, 21 de junho. E você que está chegando, que está aí pelo YouTube, que está aqui pelo Instagram, você tem 40 a mais ou 40 menos? Responde aí para mim, coloca aí no Instagram, se você quiser participar, fique à vontade para interagir comigo. Hoje nós vamos falar sobre algumas lições. Eu creio que se a gente sentar para um chá, quem sabe esse dia chegue, né? Um dia, nós vamos sentar para tomar um chá, para a gente se encontrar presencialmente. Todas nós mulheres vamos compartilhar assim, experiências riquíssimas, de modo que a gente vai aprender muito, vamos dar muitas gargalhadas, não é assim? Porque quando a gente está entre mulheres é muito bom, não é verdade? Quando a gente tem uma boa intenção, quando a gente tem o desejo de estar entre amigas, entre companheiras, entre mulheres que se ajudam, isso é maravilhoso, gente. E nós, mulheres, principalmente, nós precisamos disso. Eu fico pensando, às vezes, que sobre essas transformações que a gente vai passando, muitas vezes a gente não vai fazendo essa ligação, né, entre o que aconteceu no passado e o reflexo disso na nossa vida hoje. Eu imagino, eu venho de uma família grande, eu já contei isso para vocês, né? De uma família muito grande de mulheres, muitas mulheres. E a gente ouve histórias dessas mulheres juntas indo buscar lenha, pegando fruta do pé, mulheres lavando roupa no rio, não é assim? Lavando panelas, tachos de panelas, areando panela com areia, né? Naqueles tanques do lado de fora. E ali essas mulheres conversavam, papeavam. E quando uma mulher ganhava neném? Todas estavam ali rodeando essas mulheres, não é assim? Então, conversa não faltava, gente. E hoje, cada vez mais com as mulheres trabalhando, tendo menos filhos, tendo talvez menos contato, principalmente nessa pandemia, né? Mas eu sei que mesmo antes disso, às vezes falta essa rede, né? Essa rede de apoio, de escuta, para ouvir você e para que você também possa interagir com outras mulheres. Talvez você tenha essa rede de apoio, essa rede de contato com outras mulheres, ou talvez não. Mas hoje e sempre será necessário, principalmente entre nós mulheres, essa troca, essa rede de apoio. Eu falei com meu esposo, esses dias a gente estava conversando, e eu compartilhei com ele que nós mulheres, com essa questão de ter menos filhos, às vezes ter menos contato com pessoas, a gente está sobrecarregando os nossos maridos, né? Então eu falo que essa rede de apoio ajuda os nossos maridos, alivia um pouquinho os ouvidos. Porque mulheres se aguentam na conversa, na fala, mulheres sempre têm muitas coisas para dizer, não é assim? Mas hoje eu quero compartilhar apenas algumas lições que fizeram a diferença na minha vida. Não todas, são muitos aprendizados, alguns a gente não consegue nem descrever, mas eu posso resumir para vocês que está com 41 anos, para mim é um privilégio. Eu não me sinto velha de forma alguma. Eu ainda tenho disposição para viver muitos e muitos anos. O meu plano é viver mais 40. Eu tenho essa vontade de viver muito grande, graças a Deus. Essa força vem de Deus, né? E por quê? Nós mulheres e qualquer ser humano, quando você valoriza a vida, quando você valoriza a si mesma, quando você encontra um propósito, um motivo para compartilhar a vida, para poder contribuir com o mundo, não é verdade? Apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar de todos os desafios, isso serve como uma mola propulsora, ó, que te joga para frente, que te traz vitalidade, que te traz vontade de viver. Essa vitalidade, essa vontade de viver
precisa existir na vida de uma mulher se essa mulher quer viver bem, quer se relacionar bem com as pessoas à sua volta e se ela quer ser uma mulher produtiva, que contribua com a vida, não apenas profissionalmente, mas em todas as áreas da vida. Talvez você fale comigo assim, Gisele, Gisele não tem espaço para tanta vitalidade assim não, né? Existem momentos na vida de uma mulher que é assim, gente. Mas essas lives, todos esses conteúdos, o desejo do meu coração é que vocês tenham essa vitalidade. A gente sabe que para que a gente tenha essa disposição, essa energia, né, emocional, essa vontade de viver, a gente precisa ir tirando aqueles focos que minam a nossa energia no caminho, não é assim? Essa jornada que a gente vive, essa vida, essa existência, ela é feita das pedrinhas. Eu falei isso numa live passada, a gente vai colocar no ar, tenham paciência, viu? O canal, a gente está preparando vários conteúdos para o canal e a gente vai disponibilizar para vocês. Então, nesse caminho, ele é realmente sobre aprender com as pedrinhas nessa jornada. E o trabalho nosso é esse, é de tirar essas pedras do caminho, esses lixos que vão entulhando a nossa jornada e vai tornando a caminhada mais desafiadora, mais cansativa, exaustiva. Eu acho que o maior desafio das mulheres de 40 a mais é não se deixar empedrar pela vida, é não perder a vontade de viver, é continuar querendo viver. Tem mulheres que desistem de viver muito antes disso. Eu vejo pessoas desistindo muito cedo de muitas coisas. E olha, eu aprendo muito, né, com aquilo que Deus nos ensina, com a vida, com a natureza. E quando eu olho para o dia, quando eu vejo que um dia amanheceu, eu vejo como uma oportunidade de recomeçar. Não importa aquilo que passou, o que importa é que você está viva hoje. E nesse momento de crise que nós estamos vivendo, gente, estar viva é um privilégio. Então, eu compartilho com vocês aqui essas lições, essa vitalidade e essa alegria de comemorar 41 anos e de poder olhar para trás e dizer que valeu a pena ter vivido esses 40 anos. E se é coincidência ou não, eu não sei. Dizem que 40 anos ou 30 anos, né? Eu não sei como é para você, como foi, se é assim. Mas tem mulheres que têm a crise dos 30. Eu não sei, gente, se isso é para toda mulher. Mas dos 30 aos 40 a gente tem as nossas crises com mais ou menos intensidade. Que crise é essa que eu acredito que seja essa crise? Eu acho que é aquele chamado da vida, sabe, para você acordar e pensar naquilo que você já fez e naquilo que você quer fazer daqui para frente. Sabe quando você vê se você o que você está fazendo, o que você está semeando, o que tem valido a pena, o que não tem valido a pena na sua vida, o que você quer daqui para frente preservar, o que é importante para você. Para meninas, mulheres, né, que se casam, que querem casar, que não querem ter filhos ou não. Porque hoje a questão não é você tem que casar e ter filhos. Hoje as mulheres estão escolhendo se querem ou não ter filhos, se querem ou não casar. A questão que eu acho importante a gente lembrar essas mulheres é dos privilégios. Existem privilégios em ser solteira, mas existem os privilégios em estar casada, em ter filho ou não ter filho. A questão é se você realmente assume a responsabilidade por essa escolha. E se você consegue se enxergar aos 40, o resultado dessas escolhas aos 40, não é assim? Eu acho o máximo a gente chegar aos 40 anos hoje, nesse tempo que a gente está, com saúde, com disposição, não é assim? Com vontade de viver. Talvez no tempo da nossa avó, da nossa bisavó, as mulheres de 40 já fossem consideradas aquelas senhoras já mais velhas, né? Que já tiveram uma pancada de filhos, assim, já cansadas, com o rosto cansado do trabalho, do desafio da vida, né? Porque naquela época a gente tem outros desafios hoje,
mais o esforço físico, a batalha da vida. Hoje as mulheres estão se cuidando mais, a pele está melhor, a aparência está melhor. Claro que não é para todas as mulheres, cada mulher vive uma realidade. Eu procuro sempre incluir as realidades, porque aqui é sobre todas as mulheres, né? Só você sabe. Talvez você esteja linda por fora, com a alma sangrando por dentro, não é assim? Ou talvez você esteja linda por fora, por dentro, mas na estética você não valoriza muito, né? Eu tenho aprendido a valorizar o lado de fora, né? Às vezes a gente cuida demais do lado de dentro e esquece o lado de fora. A vida, como eu sempre digo, é sobre equilibrar. Não tem essa linha reta, linear, esse mar de rosas que a gente espera. Mas a gente pode esperar da vida muito aprendizado, crescimento, o melhor, se você espera o melhor da vida. Eu espero sempre o melhor da vida, sabendo que nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós esperamos, não é verdade? Vamos falar essas 3 lições, né, gente? Porque eu tô aqui comemorando meu aniversário com vocês, mas não é para eu falar mais do que a boca, não é verdade? Então, a primeira lição que eu quero deixar com vocês, que eu acho que impactou muito a minha vida, é que toda conquista tem um preço. Eu não sei se vocês observam isso, mas nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que existe uma crise feminina. Sabe aquela crise, aquela necessidade de mostrar a nossa força, aquela necessidade de mostrar que a gente é capaz, aquela necessidade de conquistar o nosso espaço. Essa luta não é de hoje, né? Ela é antiga e existem benefícios dessa luta pelos direitos femininos e tudo mais. Mas o que que acontece? A gente precisa se perguntar o seguinte: em nome dessa autoafirmação feminina, em nome dessa defesa da capacidade feminina, qual o preço que nós estamos dispostas a pagar para ter as nossas conquistas? E por que que eu digo isso? Porque a questão não é sobre ter conquistas que sejam boas ou ruins. Às vezes é escolher as conquistas que realmente valem a pena na vida. Eu nunca duvidei do potencial das pessoas. Eu nunca duvidei do potencial das mulheres. Eu acredito muito na força das mulheres. Acredito que as mulheres, elas têm uma criatividade imensa. Eu acredito que as mulheres suportam muita coisa, principalmente em tempos de crise, né? Que estão dispostas a servir, a cuidar, a ajudar. Algumas mulheres mais, outras menos. Vai depender de como você aprendeu a lidar com isso na vida, o que foi mais ou menos estimulado. Nós mulheres, em nome dessa necessidade de autoafirmação, ou até mesmo em nome de sonhos, de projetos, de conquistas, nós vamos ao longo do caminho tendo que lidar com o preço da jornada. E aí, nós muitas vezes focamos no imediato e esquecemos do longo prazo. Gente, os 40 chega. E chega rápido, né? Você lembra quando você tinha 15 anos? Você lembra quando você tinha 25 anos? E aqui eu tô falando para meninas 40 menos e para meninas 40 mais. Meninas até o fim. Não é assim? Então, a questão é: qual é esse preço? Será que vale a pena? Você que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para sair, né, do subjetivo para algo mais prático para a gente entender. Uma mãe que tem filhos, eu me lembro, eu trabalhava em uma empresa que representava o setor de informática e telecomunicações. Isso há 16 anos atrás, né? Quando minha filha nasceu, eu saí da empresa para poder ser mãe, né, dona de casa. Então, eu convivi com uma colega de trabalho, nós trabalhávamos muito assim, tinha períodos do ano que a gente chegava às 8 da manhã e saía meia-noite. Trabalhávamos organizando eventos para essa área, palestras e tudo mais. E eu me lembro, eu ainda solteira, eu me lembro dela falar que ela
ela não tinha visto acompanhado o dentinho do seu filho crescer. Que o dentinho foi acompanhado o crescimento dele foi acompanhado pela babá. E ela falou isso com um pesar enorme no coração. E eu me lembrei disso. E eu e meu esposo, a gente tinha esse acordo, né, de que quando eu tivesse filho, eu sairia do trabalho para poder me dedicar ao cuidado dos filhos. E eu não me arrependo, mas eu sei que tem mulheres que não têm escolha. Quando há escolha, a gente vê as opções, não é assim? E quando não há escolha, o que a gente faz? A gente muda o lado de dentro, modo de olhar, de enxergar. Ou a gente enxerga o que é possível com aquilo que a gente tem no momento presente, né? E eu me lembro que isso ficou marcado e faz a gente pensar sobre aquilo que nós queremos como mulheres, aquilo que nós sonhamos e desejamos, o que nós estamos dispostas a negociar no processo. Porque se o custo ele afeta aquilo que você considera essencial na vida, que você quer chegar aos 40, aos 50, aos 60 a mais e olhar para trás e falar assim, valeu a pena preservar, valeu a pena abrir mão aqui para ter isso que é importante, a criação dos meus filhos, de repente, ou meu casamento, ou a minha saúde, entendeu? Para que você não tenha tantos arrependimentos na vida. Eu sei que não tem como a gente evitar fazer escolhas equivocadas, mas às vezes, por não pensarmos que é possível fazer escolhas, nós vamos deixando a vida levar. E aí, quando o tempo passa, você olha para trás, você pensa, poxa, podia ter feito diferente. Então, qual é o preço da nossa escolha? E o que a gente está disposta a negociar? Será que realmente essa escolha, essa conquista que você quer vale a pena? Algumas vezes vale. Algumas vezes vale muito a pena. Algumas vezes o que você precisa é abrir um pouquinho a sua mente e enxergar novas opções para se adaptar. De repente, se os seus filhos são importantes, o tempo com a família, com lazer, de repente trabalhar menos. A questão às vezes não é trabalhar menos para ganhar menos, é trabalhar menos com estratégia. Tem pessoas que ganham muito mais trabalhando muito menos. Então é saber o que você quer. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Tem mulheres que têm 40 a mais e não sabem o que quer. E, gente, tá tudo bem, porque saber o que quer não é uma coisa fácil, não. Não é uma tarefa fácil. Eu fico assim, com meu coração apertado, porque crianças, jovens com 16, 17 anos, são cobrados a definirem o que querem fazer da vida. Gente, nem adultos conseguem. Então, eu sei que é a estrutura social que nós temos, e é assim, mas hoje, como analista comportamental, por exemplo, eu sei que os nossos valores são construídos ao longo da vida e que nem sempre essas crianças, esses jovens, têm oportunidade de fazer, por exemplo, uma análise de perfil para saber realmente a carreira que tem a ver com o seu perfil, com seus talentos, suas habilidades, seus valores, que já a partir dos 17 anos é possível fazer isso, mas nem sempre. Às vezes escolhe uma carreira que passa a vida inteira frustrado nessa carreira. Então, por isso é tão importante que a gente pense o que nós mulheres queremos conquistar e qual é o preço disso? O que nós queremos preservar no processo? Isso foi muito importante na minha vida. Eu sempre valorizei essa busca por significado naquilo que eu faço. E isso deu certo. Mesmo intuitivamente, aprendi por erro e acerto. Hoje, dentro do meu trabalho, o que eu faço é ajudar as mulheres a economizarem tempo na vida e a preservarem-se emocionalmente falando. Porque quando você sabe quem é, quando você sabe o que quer e quando você tem um planejamento, incluindo ou pelo menos preservando aquilo que é importante para você, você se arrepende menos nessa jornada. Você caminha com menos culpa. Isso do ponto de vista humano, enquanto mulheres, mulheres que fazem escolhas, mulheres hoje que trabalham, que precisam equilibrar seus papéis,
que precisam ver no longo prazo se as escolhas que têm feito hoje vão trazer benefício ou não. Então, hoje nós temos essa possibilidade de saber isso, coisa que a nossa avó não tinha. Né? Eu sou muito feliz, apesar de tudo, gente, que nós estamos passando. Eu creio que cada ser humano dá conta da sua geração. As nossas vovós, talvez, olha assim, gente, essa geração eu não dou conta. Mas nós damos. Nós, mulheres, damos conta da nossa geração. É preciso agir com inteligência para que a gente possa chegar aos 40, aos 50, emocionalmente fortalecidas, mentalmente saudáveis e fisicamente dentro do possível, não é assim? Porque nós começamos a morrer quando nascemos, então não dá para manter em pé tudo, todas as coisas sempre no lugar, não é? Então, é a vida, faz parte, mas a gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, não é o que eu falei aqui. Ser leal a si mesma uma outra coisa, ser leal a si mesma, do mesmo modo que você é leal com os outros. O que é ser leal a si mesma? Queridas, é ser verdadeira consigo mesma. Eu vejo, né? Eu lido com mulheres há muito tempo e eu, como mulher, também eu aprendi isso na vida. Nós mulheres, nós colocamos muitas máscaras para mascarar. Sabe quando alguém pergunta para você assim, tá tudo bem? Aí você dá aquele sorriso amarelo, não é assim? Tá tudo bem, aquele esforço de falar que tá tudo bem, quando por dentro não tá bem coisa nenhuma, não é assim? Às vezes nós escondemos aquilo que nós pensamos, nós deixamos de falar aquilo que nós temos vontade, às vezes é melhor não falar, mas às vezes é falar sobre questões que são importantes para você. Ter aquela aparência de mulher forte. Por muitos anos, eu assumi essa postura e eu sei que muitas mulheres, por muitos motivos, assumem essa postura, não é verdade? Eu preciso ser forte. Às vezes, ser forte pelo cônjuge, ser forte pelos filhos, ser fortes em nome de um bem maior. Mas quando esse lugar quando você veste essa máscara e se coloca nesse lugar de forte e permanece nesse lugar por muito tempo, e ele acaba sendo exaustivo, cansativo, porque talvez esteja além do que você dá conta. A questão, tem uma frase que eu ouvi, eu não sei quem disse essa frase, mas ela é conhecida, que uma pessoa quando tem depressão, por exemplo, não é porque ela é fraca, é porque ela tentou ser forte por muito tempo. E nós mulheres às vezes somos assim. E aí nós vamos criando máscaras, nós vamos mascarando. São coisas que não queremos tocar, são assuntos que deixamos de falar, né? E aí vai acumulando dentro de nós. E aí quando a gente percebe, a gente já não consegue mais discernir o que é verdade e o que é mentira. Porque a gente acostumou a contar tantas mentiras, a mascarar a verdade, a evitar entrar em contato com a verdade, que isso vai tomando uma proporção dentro de nós que a gente já não se reconhece. Então, ser leal a si mesmo é se respeitar. Isso tem muito a ver com amor próprio. É se encarar amorosamente. É se enxergar com a mesma compaixão com que você enxerga o outro. Com a mesma medida que a gente mede os outros, a gente mede a gente mesma, né? A gente dá ao outro aquilo que a gente tem. E essa questão do amor próprio que eu falo dentro do meu trabalho, isso é parte da metodologia do meu trabalho com mulheres, entra dentro dessa questão de você se escutar. A cura e a transformação das mulheres só é possível a partir do encontro com a verdade sobre si mesmas. E a verdade, muitas vezes, ela nos rasga, né? Você já viu aquela ferida que dói, né? É óbvio, dói, mas você tem que passar aquele remedinho assim, né? Antigamente a gente passava o metiolate, né? Chamava. Tinha um que ardia, tinha um que não ardia, não. Mas tinha um que ardia. E a gente tinha que passar.
A verdade muitas vezes é essa. É por isso que só há uma forma da gente compartilhar a verdade, gente. É com consideração, com amor e paciência. Esse é o nosso desafio como mulheres. E quando a gente olha para dentro de nós, para esse lugar que ninguém vê, só nós e Deus, e a gente precisa olhar para aquilo que em nós está além das máscaras, a gente precisa trazer esse olhar com amor e compaixão, com paciência muitas vezes. Porque dói, gente. Dói. Mas sara, não é assim? E o resultado depois que sara é vitalidade, é equilíbrio emocional, é saúde mental, é saúde física. Isso vai gerando um impacto em todas as áreas. É mais produtividade, é disposição para empreender na vida. Empreender não é só ser dona de uma empresa. A gente empreende na vida, a gente constrói a nossa jornada nessa vida. A gente compartilha sendo quem nós somos. Com o nosso olhar, com a nossa voz, com a nossa postura, com o nosso abraço, com a nossa capacidade de servir, seja trabalhando, seja contribuindo com a vida de várias formas, mas sempre sendo leal a si mesma, sempre analisando o limite. Essa que é a questão que eu aprendi na minha vida. Apesar das mulheres fazerem coisas incríveis e poderem fazer muitas coisas, existe um limite. Talvez o meu limite seja diferente do seu. Talvez o seu seja diferente do meu. Não é sobre quem é melhor ou quem é pior, quem aguenta mais, quem aguenta menos. Dor não se compara. Capacidades todos nós temos, todas nós mulheres. Eu sempre acreditei nisso. E a ciência hoje, nesse momento que nós estamos, a ciência mostra que cada ser humano tem pelo menos mais de 70 talentos que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Isso é maravilhoso. Tem pessoas que morrem sem saber. E você tem aqueles que são mais desenvolvidos, que se você usar, isso te enche de alegria, te enche de vitalidade, traz esse senso de realização. Isso te dá mais vontade, porque é você agindo dentro daquilo que Deus já te deu como recurso. É o seu olhar único sobre a vida. Isso é maravilhoso. Mais uma outra lição para a gente acabar aqui, para vocês não desistirem e ir embora dessa live. Algumas coisas perdem drasticamente a importância e outras ganham mais sentido. Você concorda? Você que tem 40 a mais, 50 a mais. A gente vai passando por experiências ao longo da vida e é óbvio, né? Pela experiência a gente vai vendo que algumas coisas já não compensam, outras vão ganhando mais sentido, significado. É como se a gente vivesse aquela vida para fora, o que é necessário, o trabalho, a contribuição, né, os nossos papéis, e a gente se empenha em atender essas urgências externas. Mas vai chegando um tempo que a gente vai ficando mais introspectiva. Não sei se é assim com todas as mulheres, talvez sim, talvez não. Isso depende do seu perfil. Às vezes a gente tem a mania de nos comparar com o perfil da outra, né? Ai, a outra fulana é assim, nossa, que vitalidade, que força, ligada no 220, que maravilha. Mas talvez você não seja assim, e não será. Então não é que você tem que se comparar ou se modelar a partir do perfil da outra. Não é isso. É você simplesmente reconhecer que algumas coisas para você hoje já não fazem mais sentido. E tá tudo bem. Talvez você quer menos barulho. Talvez você quer menos movimento. Isso não significa que você está desistindo de viver. Significa que você quer mudar o seu ritmo. Porque a gente precisa reconhecer também que a sociedade caminha num ritmo que não é saudável para ninguém. Não é saudável para ninguém. E aí, por não saber ou por não ter escolha, nós vamos. Tem que ser para ontem, não é assim? Não ouça o seu corpo, não ouça as suas emoções, faça. E aí você vai nessa velocidade desenfreada. E aí, quando chega no 40, no 50 mais e por aí vai,
isso já vai cansando. Hoje eu vejo jovens cansando, com 20 e poucos anos já estão exaustos, cansados, sem esperança, sem motivação. E nós, como mulheres, se nós não estamos motivadas de dentro para fora, aqui eu não estou falando sobre essa motivação do lado de fora, palha, palha, fogo, palha. Essa motivação intrínseca, ela vem de dentro para fora. Ela vem porque você está vivendo aquilo que você acredita sobre a vida. Você está sendo autêntica com você, está se respeitando, está incluindo a sua personalidade, está incluindo as suas preferências, está incluindo as suas necessidades como mulher. É assim que a gente chega bem aos 40, gente. Não tem como, senão a gente se arrebenta na vida. E aí a gente quer chegar aos 40 cheio de botox. Não tô com botox, viu, gente? Eu tô só com um filtro bem suave e com uma leve sombra. Dizem que eu tô com 41 com cara de 25. Gente, eu tô feliz da vida, viu? Então, gente, é importante que a gente olhe para isso. E parece que a gente vai ficando mais com essa consciência dos valores que são essenciais na vida da gente. Chega aos 40 ou aos 30, eu não sei qual é essa idade para você, que você vai repensar da sua vida, que você começa a priorizar algumas coisas que são essenciais. Eu não sei o que é para você, talvez seja família, talvez seja contribuir com um pouquinho mais de significado. Então vamos lá, gente. Então, olha, são lições que fizeram a diferença na minha vida, sabe? E que nesse momento, por exemplo, são relações, a gente busca, por exemplo, né? A gente falando aqui de coisas importantes. Relacionamentos que sejam sérios, que sejam duradouros na vida. É a questão de ter menos, focar menos no resultado, nas metas e mais na contribuição e no significado. São coisas importantes. A gente, pela experiência, a gente vai, por exemplo, deixando de ser afetadas pelas críticas, pelas opiniões alheias, pela necessidade de aprovação. E aí a gente vai tendo um pouquinho mais de convicção sobre aquilo que a gente quer, né, para os próximos anos da nossa vida. Então, eu sei que esses valores que vão moldando as nossas escolhas, eles vão se consolidando e realmente é assim. E aí a gente vai ganhando um pouco mais de maturidade, de segurança para fazer escolhas. É assim com todas as mulheres? Não necessariamente. É assim para você? Eu não sei. Algumas mulheres talvez passem por isso mais novas, outras mais velhas. Né? Essas foram experiências que marcaram a minha vida. Agora, para chegar bem aos 40, eu sei que tem meninas que me acompanham aqui, são 40 menos. Para a gente chegar bem nos 40, nos 50, nos 60, nos 70 mais, e olhe lá, né? Eu falo que se eu viver mais 40, eu quero pelo menos estar lúcida, podendo comunicar, que é a minha paixão, né? Podendo escrever. Uma vez meu filho perguntou para mim, falou, mamãe, se você estiver velhinha e não puder mais falar, eu acho que é falar, não lembro exatamente o que. Eu falei, eu quero ter força para poder escrever. Eu vou usar os dedinhos para poder comunicar. Ter o que compartilhar, mesmo na velhice. Eu creio muito nisso, nessa vitalidade. Se nós cuidamos bem de dentro de nós, da vida que está dentro de nós, nós podemos ter essa força interna, ainda que o nosso corpo não seja mais o mesmo. A vida começa do lado de dentro. Então, 3 dicas aqui para a gente fechar essa live, para a gente chegar bem aos 40 e 40 mais. Tenha amor próprio. Tenha amor próprio. Não se deixe, ter amor próprio é isso, é se preservar a ponto de não se deixar empedrar pela vida. Valorize as pessoas, abra mão de grandes expectativas sobre os outros e sobre as conquistas e construa parcerias de paz. Às vezes a gente não precisa de muita gente, não, mas a gente precisa daquelas relações que nos aceitem como nós somos. A gente não precisa ter relacionamentos de pessoas que digam sim para tudo,
Sabe? Aquelas pessoas que concordam com tudo? Não. Mas nós mulheres, principalmente, todo ser humano, mas nós mulheres principalmente, precisamos de pessoas que nos aceitem como nós somos, que nos acolha e que nos escute, mesmo às vezes não concordando com quem nós somos, entende? A questão não é sobre concordar com tudo ou ter pessoas que pensam igualzinho exatamente como a gente pensa. A questão é ter relações de paz que nos aceitem, que nos incluam e que nos amem do jeito que nós somos. Isso é essencial. Principalmente quando a gente vai passando dos 40 mais, a gente vai valorizando essas relações mais sérias e duradouras. Dê preferência a atividades que você gosta. No Brasil, isso ainda é muito, assim, muito recente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, aqui eu falo atividades que você gosta, não apenas como hobby, como lazer, mas também para o trabalho, para a vida, para a sua produtividade. Nos Estados Unidos, por exemplo, 80% das empresas incluem os seus colaboradores, os seus funcionários, levando em conta o seu perfil. Eles descobriram que pessoas, né, mulheres, homens e mulheres, que incluem seus talentos, que sabem, que se conhecem, sabem dos seus pontos de melhoria, sabe daquilo que sabe fazer melhor, que gosta das suas paixões, dos seus talentos, são pessoas mais felizes, são pessoas que produzem com mais vontade, são pessoas com mais vitalidade, são pessoas que têm mais resultados positivos na vida. Eu hoje com 41 anos, o que eu compartilho aqui com vocês é resultado da minha vida. É fazer essa escolha de olhar, de escutar o chamado do meu coração. Esse chamado todo ser humano pode ter. É quando você alinha suas experiências, sua história de vida, aquilo ao seu trabalho, a coisas que você pode contribuir, seja com a sua família, com as pessoas que você ama, ou você poder alinhar isso ao seu trabalho. Isso faz com que a gente ganhe força na vida. Isso faz com que a gente se sinta pertencendo àquilo que a gente faz. Isso traz um senso de realização, de propósito, que dinheiro nenhum compra. Então, quando você, mulher, tem esse interesse em se conhecer, em se escutar, em dar voz àquilo que você sente, aquelas dores, aquilo que muitas vezes a gente não quer olhar. E quando a gente decide levar em conta aquilo que é importante para nós nas nossas escolhas ao longo da vida, e principalmente aqui do ponto de vista profissional, né, de mulheres que produzem, mulheres que trabalham, quando você decide incluir, dar preferência a atividades, a escolhas que levem em conta esse perfil, olha, realmente você consegue ter essa disposição que ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E isso é maravilhoso. As empresas estão descobrindo isso, estão investindo nessa procura por talentos e não apenas por funcionários. Então, para meninas mais novas, isso faz bem para a alma da mulher, isso faz bem para mulheres que precisam estar bem emocionalmente, que querem envelhecer bem, não apenas do lado de fora, mas também, olha, com uma mente mais saudável, com um emocional mais equilibrado. A gente não tem como evitar problemas e frustrações na vida. A questão é o que nós vamos fazer a partir das experiências que nós temos. E era essas lições que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, eu quero agradecer a cada mulher que tem feito parte da minha história nesses últimos 41 anos. Todas são preciosas. Da minha família, mulheres que conviveram comigo até aqui. Eu agradeço muito a vocês. E hoje, aos 41 anos, eu tenho o privilégio de compartilhar, que é o fruto da minha vida, da experiência de vida, da minha experiência como mulher, como profissional, compartilhar esse acompanhamento online que eu falo que é o melhor que eu posso oferecer para vocês nesse momento, que é o Revitalizando Você. É um acompanhamento de 3 meses, onde nós fortalecemos os 3 pilares do equilíbrio feminino. Uma mulher precisa ter amor próprio para que os seus relacionamentos melhorem e para que a sua produtividade esteja alinhada e respeite não só o perfil dessas mulheres, mas também leve em conta a nossa necessidade
de preservar os nossos relacionamentos e de poder cuidar das pessoas que nós amamos. É esse fortalecimento de dentro para fora. Se você quer saber mais sobre o Revitalizando Você, eu vou abrir vagas em breve. Você pode acompanhar aqui pelo Instagram. Eu vou deixar o link da página do meu trabalho com mulheres também abaixo do vídeo no YouTube, ok? E na próxima semana, quinta-feira às 20 horas, nós estaremos de volta com mais um Revitalizando Mulheres. Esse é o nome da nossa live. Ok? Eu agradeço a todas que participaram. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Se cuidem, viu? Qualquer coisa vocês podem me chamar no direct do Instagram. Compartilha, deixa nos comentários aqui para mim, você que está pelo YouTube também, ok? Me conta essa experiência de chegar aos 40, de passar dos 40, como é que é isso para você? Quais lições você conseguiu adquirir através das suas experiências de vida? Compartilha, isso ajuda também a mim e a outras mulheres, ok? Deus abençoe vocês, ó. Fica com Deus, se cuidem. Uma ótima noite para vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro. Não se esqueça de me acompanhar aqui no Instagram e se inscrever no canal, ok? Divulguem para suas amigas. Beijo no coração.